Gostaria, portanto, de agradecer este convite, em particular ao professor Francisco Ferreira, e gostaria também de vos explicar que fiz aqui uma opção, em termos de apresentação, que me parece que vai de acordo, aliás, com algumas coisas que foram ditas antes, portanto, estou mais confiante agora que assim será apropriado, no sentido de não me restringir pura e exclusivamente às áreas protegidas, mas tratar da economia da biodiversidade em geral. Aliás, muito do que foi dito pelo orador anterior, sobretudo nesta parte final da intervenção, tem a ver com isto. E tem a ver essencialmente com o facto de que nós estamos essencialmente aqui na economia da biodiversidade a falar de uma infraestrutura verde, de uma estrutura de ecossistemas que fornecem serviços. E isso, digamos, é verdade tanto nas áreas protegidas mais recônditas, que ficaram por uma circunstância ou outra afastadas do desenvolvimento económico, como é verdade dentro do ecossistema que está localizado dentro da malha urbana. Aliás, muitos destes ecossistemas dentro da malha urbana, que nós podemos considerar como um autêntico capital natural da cidade, vocês deram aqui o nome em par e sugestivamente património cultural e natural, é um património natural sem dúvida e é um património produtivo. Digamos, é uma noção que não se tem frequentemente. E, portanto, obviamente que para não me restringir apenas às áreas protegidas, que em Portugal, por várias virtudes, estão localizadas, sobretudo no país não desenvolvido, eu pretendi também estender um pouco isto para se tornar mais apropriado também às áreas de natureza que se chama hoje de urban nature, não é? A natureza próxima dos urbanos, que tem valores muito elevados exatamente por causa dessa proximidade e que tem ameaças muito elevadas exatamente por causa dessa proximidade. Bom, eu não vou ter tempo, seguramente, de percorrer a apresentação toda, portanto, talvez seja melhor fazer uma breve exposição dos meus argumentos primeiro e depois, digamos, acabarei onde tiver que acabar, dado o tempo curto. De qualquer modo, considero, e disponibilizo, tenho todo o prazer de disponibilizar aos presentes, que podem depois ler os argumentos com mais profundidade e com mais tempo. A primeira coisa é que gostaria de dizer sobre a biodiversidade que estamos aqui a falar, é que quando estamos a falar de biodiversidade, nós hoje temos a cultura da biodiversidade que vem um bocado da Natureza 2000, que vem um bocado da tentativa de proteção das espécies e dos hábitats, que são uma lista de coisas que nós não sabemos bem o que são. Poderíamos fazer aqui uma tentativa de inquérito perguntando aos presentes se alguém ou quantos por cento das pessoas sabem qual era a espécie de ave que foi projetada ali com um penacho na cabeça e com umas penas esverdeadas na costa. E isso, em parte, tem dificultado, penso eu, a nossa compreensão do que é que está realmente em causa. Esta biologização da biodiversidade, esta zoologização da biodiversidade. O que está em causa na biodiversidade são essencialmente duas coisas. A primeira é que nós somos parte da biodiversidade, nós estamos metidos nessa história. Portanto, nós não somos uma espécie de ator externo que observa a biodiversidade e a contempla a partir de fora. Não, nós estamos fortemente implicados, somos parte da história, estamos comprometidos e sofreremos as consequências do que fizermos ao resto da biodiversidade que connosco partilha este planeta. Portanto, esta é a primeira noção, é que nós somos parte da história e somos parte da história porque nós próprios somos uma espécie, não é? Isso é uma coisa que é conveniente não esquecer. Somos parte da história porque a evolução natural nos produziu a nós, em conjunto com muitas outras criaturas, e somos parte da história, sobretudo, e esta é a questão mais que nos pode fazer reagir mais, somos parte da história porque a biodiversidade é a peça básica da constituição de ecossistemas. E nós vivemos em ecossistemas, dependemos de ecossistemas e dependemos dos serviços desses ecossistemas. E acontece que esses ecossistemas não funcionam sem biodiversidade, pura e simplesmente. E, portanto, todos os serviços que eles hoje nos fornecem e nós damos por adquiridos não vão continuar a ser fornecidos caso os níveis mínimos de biodiversidade de cada sistema não sejam respeitados. E, portanto, o que se trata, no fundo, é disto. Eu costumo dizer que na história da Terra houve muitos episódios de extinção global de espécies. Houve 5 episódios. Aliás, devo dizer que esses episódios foram importantíssimos, porque sem o último episódio, nomeadamente o dos dinossauros, nós não estaríamos hoje aqui. Porque nós estamos aqui porque o episódio da 5ª extinção global limpou os dinossauros do mapa e deixou espaço aos mamíferos, não sei se sabem, mas já existiam nesse tempo, e viviam escondidos de noite, eram seres noturnos, porque o dia estava ocupado totalmente por essas grandes criaturas que não deixavam espaço. Bom, portanto, o 5º episódio de extinção foi, para nós, do ponto de vista de espécie, um episódio que nos fez hoje ser possível estar aqui. Então nós fazemos parte desta história. Isto é uma coisa importante perceber, que não estamos assim a ver isto de fora. Nós fazemos parte intrínseca da história. A segunda questão dos episódios de extinção global é que todos aparentemente foram devidos a episódios externos. Ninguém sabe bem o que foi, se cometas, se episódios vulcânicos muito fortes. O que acontece com o 6º, que há muitos
especialistas desta área que dizem que estamos a viver, com este 6º episódio de extinção global, é justamente que ele é causado por uma das espécies. Isto é que é novo. No passado, esses episódios traduziram-se numa perda brutal de biodiversidade, a partir da qual, ao fim de uns 10, 20 milhões de anos, os níveis de biodiversidade foram repostos. Provavelmente a seguir a este vai acontecer exatamente o mesmo, quer dizer, o planeta ir-se a recompor, e do que se trata não é de proteger essas espécies, o abib, que é a tal espécie de ave que estava aqui, ou a ave tarda, ou outras espécies ameaçadas. O que se trata não é só disso, também, mas não é só disso. O que se trata de saber é se, na próxima recomposição da biodiversidade, a seguir este período de extinção global que estamos a viver, o homem se contará entre as espécies que passarão à etapa seguinte, ou se o homem, tal como os dinossauros, se contarão entre as espécies que ficaram pelo caminho. Tudo depende de nós. Portanto, e a questão da biodiversidade tem essencialmente a ver com isso. Segunda questão, os serviços dos ecossistemas. O que tem na realidade mais valor para nós não é a biodiversidade per si. É claro que nós todos sentiríamos uma perda enorme quando soubermos que o lince ibérico se extinguiu, quando soubermos que o tigre da Ásia se extinguiu, e isto constitui uma perda. Ou seja, há perdas de bem-estar associadas a isto e, portanto, estas espécies têm um valor de existência para a espécie humana. No entanto, muito mais valor do que isto têm os serviços dos ecossistemas que são prestados, ou seja, os serviços das áreas que nós mantemos como áreas de infiltração dentro ou na proximidade da malha urbana e que permitem controlar cheias, os serviços de natureza urbana que permitem às pessoas ter acesso próximo, diário, a espaços de grande qualidade. Todos hoje sabemos perfeitamente que há imensas perturbações de natureza psicológica que são facilmente mais curáveis ou evitáveis na presença de natureza. Isto está a ser ativamente estudado pelos psicólogos. Portanto, são estes serviços que estamos a falar. Portanto, não estamos a falar só da conservação das espécies, estamos a falar dos serviços que os ecossistemas prestam à espécie humana, nomeadamente um dos serviços que tem mais valor hoje em dia, que é o sequestro e a manutenção de carbono sequestrado, que fazem com que, neste momento, nos seja ainda possível emitir algumas emissões industriais. Digamos, essencialmente, este é um serviço essencial que também os ecossistemas nos prestam. E é essencialmente disso que estamos a falar quando falamos de biodiversidade. Porquê é que a biodiversidade é importante para isto? Bom, é importante para isto porque é peça disto tudo. E sem peças o carro não funciona. Eu costumo muitas vezes comparar este papel da biodiversidade, nomeadamente no contexto de alterações climáticas que iremos necessariamente viver nas próximas décadas e 2 ou 3 séculos, e tem a ver com isto. Com as alterações climáticas, a principal coisa que vai ocorrer em termos de ecossistemas é uma migração desses ecossistemas para norte, como todos sabem, e para cima nas montanhas, adaptando-se à alteração das temperaturas e da precipitação que vão resultar. Essa deslocação é uma deslocação que nem todas as espécies estão em condições de acompanhar, nomeadamente num planeta altamente fragmentado por vias de comunicação, por estradas, por cidades, em que a deslocação dessas espécies não se fará como ocorreu durante o tempo das glaciações, em que o espaço estava livre para as várias espécies migrarem, era tudo canais de migração. Atualmente não é assim. E, portanto, uma das coisas que vai fazer com que os ecossistemas consigam ou não migrar é se eles dispõem de suficientes peças. Comparem, o que se vai passar é um carro a andar numa estrada cheia de buracos. E os buracos são fragmentação. E esse carro vai deixando de cair peças. Não é? E no dia em que ele caíram peças, que ele deixar de ter peças suficientes, o carro deixa de andar e então é muito sério, porque os ecossistemas deixam de conseguir migrar, de ser funcionais, etc. Portanto, o que está aqui em causa também é uma questão que se poderia resumir numa linguagem muito coloquial como peças sobressalentes. Há muitas espécies que a gente não sabe realmente para que é que servem. Só sabe para que é que servem quando elas deixam de funcionar como peças sobressalentes e o ecossistema colapsa. E há muitos casos em que isto já se passou. Bom, o que é que isto tem a ver? Bom, eu por aqui vou passar uma série de coisas que têm a ver com o que eu disse até agora e que vos deixo para reflexão posterior. Porquê é que isto tem valor económico? Bom, muitos de nós confundem valor económico com dinheiro e com mercado. E algumas imagens, como aquela própria imagem que vimos ali do monte de moedas à volta da plantinha, digamos, tendem a associar valor económico com moeda. Realmente, a maior parte do valor económico mede-se em moeda, mede-se em dinheiro, é a métrica que nós usamos. Mas o valor económico é, antes de tudo mais, o contributo para o bem-estar humano. Nós atribuímos valor a um copo de água porque ele nos dá bem-estar, porque satisfaz uma necessidade. Nós atribuímos valor a uma casa porque ela nos satisfaz um conjunto vasto de necessidades. Atribuímos valor a uma cidade porque ela nos satisfaz necessidades e por aí fora. A natureza é o mesmo, digamos, a natureza tem valor na medida em que seja útil, que satisfaça necessidades. E depois, numa segunda etapa, obviamente, como na nossa sociedade as necessidades são satisfeitas através do mercado, em grande parte,
essa satisfação de necessidades traduz-se numa disposição a pagar. Ou seja, se me satisfaz necessidades, eu tenho uma disposição a pagar. E por isso medimos esse grau de satisfação em dinheiro. Mas não porque o dinheiro seja a unidade de conta primária disto tudo. A segunda coisa que explica porque é que a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas têm valor é a sua escassez. Ou seja, a economia pode ser definida de uma forma muito breve como a ciência que estuda escolhas humanas num contexto de escassez. E um contexto de escassez quer dizer num contexto em que os recursos são úteis, satisfazem as nossas necessidades, aumentaria o nosso bem-estar se houvesse mais desses recursos, mas infelizmente não há, são escassos. E, portanto, a economia aparece quando nós somos confrontados com escolhas que têm a ver com a escassez desses recursos. Obviamente, nós temos escolhas que têm a ver com a escassez de espaço habitável. Já vimos aqui que a escassez de espaço habitável não tem necessariamente a ver com a escassez de espaço construído, tem a ver com a forma como nós regulamos o espaço habitável e como nós regulamos o aumento do espaço habitável. Portanto, pode não ser uma escassez natural, se quiserem, pode ser uma escassez induzida por regulamentação, induzida por políticas públicas, induzida por falhas de mercados, mas, de facto, há um contexto de escassez de espaço e há um contexto de escassez de capital natural e um contexto de escassez de serviços de ecossistemas. O que temos, basicamente, que fazer é um problema económico, é um problema de gerir estas várias escassezes que estão implicadas umas nas outras. Bom, o declínio da biodiversidade implica, e dos serviços dos ecossistemas, implica que eles cada vez tenham mais valor, porque a base do valor é justamente a escassez. Em alguns casos, a escassez é local. Ou seja, o que acontece quando nós construímos sobre uma área de infiltração importante e quando, de certa forma, a natureza responde de volta com cheias, é uma escassez de natureza local. É uma escassez que tem a ver com uma grande proximidade entre espaços construídos e espaços de infiltração que passam a ser construídos. Noutros casos, a escassez é global. Quando nós emitimos carbono para a atmosfera, nomeadamente através da desflorestação, através da conversão de ecossistemas